Durante 4 anos, este foi o meu carro. Agora é este. Troquei o carro elétrico mais vendido da história por um Model 3. Será que cometi um erro? A resposta vai surpreender-vos. Nos próximos minutos, vou contar-vos as 5 maiores diferenças que senti nesta transição. O que ganhei, o que perdi e se a diferença de preço de milhares de euros realmente vale a pena. Performance, autonomia, conforto, tecnologia e custo-benefício, tudo isto vai ser analisado. Eu sou o André Silva, mecânico especializado em veículos elétricos e esta não é uma review, é a minha experiência real, de quem conduz estes carros no dia-a-dia e os conhece por dentro e por fora. Vamos diretos ao primeiro choque, a performance. Comecemos pela performance. Quem vem de um carro a combustão para um elétrico sente logo a entrega de potência instantânea, mas entre elétricos a experiência pode variar bastante. O Nissan Leaf, com o seu motor de cerca de 150 cavalos, era ágil na cidade. Os arranques nos semáforos eram rápidos em comparação com carros a combustão. A condução era suave e silenciosa, ideal para o dia-a-dia urbano e suburbano. A aceleração era competente, mas linear, sem aquela pancada que alguns elétricos oferecem. Ao passar para o Tesla Model 3, mesmo na versão de entrada, a sensação é completamente diferente. A entrega de binário e potência é viciante. A cada aceleração, sentes-te literalmente colado ao banco. Em autoestrada, a capacidade de ultrapassagem é notável. Do ponto de vista técnico, a arquitetura do motor e o controle de tração no Model 3 parecem otimizados para uma performance máxima. Não é só a aceleração bruta, é a forma como a potência está sempre disponível, sem hesitação. Agora, um aspecto crucial, a autonomia e o carregamento. O meu Leaf tinha uma autonomia anunciada de 270 km. Na prática, no meu dia-a-dia, ficava mais perto dos 200 a 220, dependendo do estilo de condução e das condições climáticas. Para o uso diário, era suficiente, mas viagens mais longas exigiam um planeamento cuidadoso das paragens para carregar. O Tesla Model 3, tração traseira, anuncia cerca de 430 a 513 km. Na minha experiência, consigo, consistentemente, fazer mais de 400 km com uma única carga em diversas condições de condução. Esta diferença significativa na autonomia real traz uma confiança muito maior em viagens mais longas. A famosa ansiedade de autonomia diminui drasticamente, mas a grande diferença está no ecossistema de carregamento. O Leaf utilizava o padrão CHAdeMO para carregamento rápido. Embora ainda existam alguns postos, a rede CHAdeMO está a estagnar e geralmente oferece velocidades de carregamento mais lentas que o CCS. Encontrar um posto CHAdeMO funcional e disponível em viagem nem sempre era fácil. O Model 3 utiliza o padrão CCS na Europa e tem acesso à vasta e eficiente rede Supercharger da Tesla. E aqui é que a experiência de viajar de elétrico muda completamente. Os Superchargers são geralmente rápidos, fiáveis e estrategicamente localizados ao longo das principais rotas. A navegação do Tesla integra automaticamente as paragens de carregamento, pré-aquece a bateria para otimizar a velocidade de carga e é plug and charge. Chega, liga e começa a carregar automaticamente. Esta fluidez elimina grande parte do stress das viagens longas. Passemos agora ao interior e à tecnologia embarcada. Aqui, a diferença é notável. O Leaf tinha um interior funcional com botões físicos para o controle da climatização e do sistema de infotainment e um ecrã tátil razoável para a época. No entanto, a tecnologia era mais estática. O sistema de navegação e infotainment cumpria a sua função, mas não recebia grandes atualizações ou novas funcionalidades. A integração com smartphones era básica. O Model 3 adota uma abordagem minimalista, com um grande ecrã central que controla quase todas as funções do veículo. Confesso que, habituado a botões físicos, precisei de alguma adaptação inicial. Ações simples como ajustar a temperatura da climatização é necessário ajustar no ecrã. No entanto, depois de me habituar, o sistema revela-se rápido e intuitivo. Até podes fazer com comandos vocais, que uso diariamente. E o grande trunfo são as atualizações de software over the air. O carro está constantemente a receber melhorias, novas funcionalidades e correções, mantendo-o sempre atualizado, algo que não existia no Leaf. A integração com a aplicação móvel da Tesla é muito mais profunda e útil para gerir o carro remotamente, como controlar a climatização, abrir a mala, verificar o estado de carga, entre outras funções.
Em termos de conforto, o Nissan Leaf oferecia um bom espaço interior, especialmente em altura nos bancos traseiros. Os assentos eram confortáveis para o uso diário. A suspensão tendia a ser mais focada no conforto, o que era notável em estradas mais irregulares. O ruído da estrada era aceitável para a sua categoria. No Model 3, os assentos proporcionam um bom apoio e o design minimalista do interior cria uma sensação de espaço e modernidade. Em viagens longas, o conforto é bom, embora alguns possam achar a suspensão um pouco mais firme que a do Leaf. O isolamento acústico no Model 3 é ligeiramente superior, tornando as viagens mais silenciosas. A qualidade dos materiais no interior do Tesla evoluiu com os anos. E na versão de 2024, a percepção é geralmente positiva, embora o minimalismo possa não agradar a todos. No design, são propostas bem distintas. O Leaf é um hatchback com uma estética que, apesar de ter evoluído, ainda dividia opiniões. A grande vantagem do formato hatchback era a praticidade do acesso à mala traseira, com uma abertura ampla e um bom espaço de carga. Em contrapartida, o Model 3 é um sedã, com uma linha mais desportiva e elegante. Isto é subjetivo, claro. A mala traseira é mais profunda, mas a abertura da tampa é mais limitada. No entanto, o Model 3 compensa com uma mala frontal, Frank, surpreendentemente útil para guardar cabos de carregamento ou pequenas compras. O espaço interior, especialmente nos bancos traseiros em termos de espaço para as pernas, parece mais generoso no Model 3. A visibilidade traseira no Model 3, devido à linha mais coupé, é mais limitada que no Leaf, tornando a câmara de marcha atrás essencial. Ambos os carros beneficiam da manutenção reduzida típica dos elétricos. Menos peças móveis significam menos idas à oficina para óleo, filtros, etc. No entanto, como mecânico, noto algumas diferenças importantes. O Tesla. Os pneus tendem a desgastar-se mais rapidamente devido à performance e ao peso, e a substituição pode ser um custo significativo. O acesso a peças específicas da Tesla e a centros de serviço pode ser mais limitado dependendo da região onde vives. Já o Leaf, por partilhar mais componentes com a rede Nissan tradicional, pode ter algumas manutenções básicas facilitadas fora da rede oficial. O custo de aquisição de um Model 3 novo é consideravelmente mais alto que um Leaf. O seguro do Model 3 também pode ser mais caro. No entanto, a maior eficiência do Tesla e a conveniência do ecossistema Supercharger podem compensar noutras áreas para muitos utilizadores, especialmente em termos de custos de combustível, eletricidade, em viagens longas. O meu Nissan Leaf tinha uma bateria de íons de lítio. Já o Model 3 que adquiri em 2024 utiliza uma bateria LiFeP, fosfato de ferro-lítio. As baterias LiFeP são conhecidas pela sua maior durabilidade, segurança e melhor tolerância a carregamentos a 100% de forma regular, embora possam ser ligeiramente menos densas em energia. Em termos de carregamento rápido, o Leaf suportava uma potência máxima de 50 kWh. O que significava que um carregamento típico demorava um certo tempo. O Model 3 pode carregar a uma potência significativamente maior nos Superchargers, até 175 kWh na versão LFP, o que se traduz em tempos de carregamento mais rápidos, especialmente em viagens longas. Em resumo, trocar o meu Nissan Leaf de 2019 por um Tesla Model 3 foi um salto em quase todos os aspectos: performance, tecnologia, autonomia e facilidade de carregamento em viagem. O Leaf foi um excelente primeiro carro elétrico, fiável e prático para a sua proposta na época. Ensinou-me muito sobre a vida elétrica e foi um carro muito honesto. O Model 3 é uma máquina muito mais avançada e performante, com um ecossistema de carregamento que realmente transforma a experiência de viajar de carro elétrico. Não é perfeito. O minimalismo do interior requer habituação e o serviço pós-venda pode variar dependendo da localização. O custo inicial também é mais elevado. São carros com propostas ligeiramente diferentes, mas ambos marcaram a minha jornada na mobilidade elétrica de forma positiva. Se estão a começar nos elétricos ou têm um Leaf e pensam em dar o próximo passo para um Tesla, espero que esta comparação detalhada vos tenha dado uma visão clara do que esperar. Qual a vossa opinião?
já tiveram experiência com algum destes carros? Espero que este vídeo te tenha ajudado a descomplicar o mundo dos elétricos. Se ainda tens dúvidas, partilha nos comentários ou visita o blog andresilvatv.com. E não te esqueças, se vais comprar um Tesla, usa o meu link de referência na descrição. Assim ajudas o canal a crescer e ainda tens direito a benefícios exclusivos. Sou o André Silva, mecânico especializado em elétricos e baterias. Obrigado por estares desse lado e até ao próximo vídeo.